Conversa com amigos, no Clamor da Meia-Noite, toda terça às 23 horas, com pastor Luciano e Newton, aqui na Rádio Gospel Capital. Graça e paz, pessoal, estamos começando nesse momento mais uma edição do programa Vida Plena através da Fé, aqui no Conversa com Amigos, que você já até se acostumou, né? Toda terça-feira às 23 horas, sempre trazendo aqui um assunto pertinente, atualidade, Bíblia Sagrada, para entreter você que está trabalhando agora no hospital, num posto de combustível, está em casa, já deitado na cama, nesse friozinho que está fazendo aqui em São Paulo, né? Lembrando que você pode interagir com a gente através do WhatsApp da rádio, 11 9 6767 3553. Já agradecendo a audiência nacional e internacional que você dá à Rádio Gospel Capital, como toda terça-feira com meu amigo aqui, Newton. Newton, boa noite, tudo bem? Graça e paz, pastor Luciano, tudo ótimo, tudo como Deus espera, né, na vida. Mais uma terça-feira aqui a gente, São Paulo, bastante frio, né? Exatamente. Estamos aqui. Quantos graus nós temos aqui? Eu vou olhar aqui agora no meu celular. 9 graus, rapaz. Meu Deus do céu. Com a sensação térmica de uns 7, 6. Até menor, né? Verdade, tá ventando bastante. Bastante vento, né? Isso, exatamente. Mas estamos aqui. Firmes e fortes. Firmes e fortes para mais esse terça-feira com Deus aqui. Essa conversa com um amigo. Pra gente levar um tema atual, né? Exatamente. Legal, ô Newton, e a gente tá de estúdio novo aqui, cenário novo, né? Nós também estamos com imagens, então você também pode usar o chat aí do YouTube, youtube.com/Rádio Gospel Capital, você também acessa com imagens. E também vemos com grande novidade, já, né, pastor? Sobre a rádio, né? Ah, é verdade. A rádio vai estar com uma roupagem nova, tudo, estamos fazendo o máximo para cada vez chegar mais próximo das pessoas, né? Isso aí. Novo projeto aí, se Deus quiser. Uma reformulação, redes sociais, renovação musical, das vinhetas. Nós precisamos, né? Nós queremos alcançar mais vidas, mais corações. Nós queremos pregar a palavra de Deus para um número maior de pessoas. E, obviamente, tudo isso tem que chegar com qualidade, né, para o usuário, aquele que aqui frequenta os nossos programas. Eu até posso dizer, Newton, que a Rádio Gospel Capital tem uma igreja virtual. Tem muita gente que me manda mensagens, tem muita gente que entra pelo YouTube querendo conhecer a gente também e tal. Então a gente tem uma interação muito legal, muito bacana e que só vai melhorar a partir de agora, porque nós estamos fazendo investimentos na rádio, contratamos uma pessoa que conhece muito a respeito disso e nós temos uma expectativa muito alta de alcançar voos ainda maiores. Positivo. Então, essa nova roupagem e tudo, como o tema que hoje nós vamos abordar, já vai dizer muito. 1 minuto faz muita diferença para qualquer vida de qualquer pessoa. Verdade. Você entendeu? Já deu uma introdução mais ou menos aí para o senhor. Legal, né? Para dar continuidade aqui, Sim, né? Senhor. Legal. Pessoal, infelizmente, né, na sexta-feira, todos nós brasileiros presenciamos um acidente aéreo na cidade de Vinhedo, que aliás não fica tão longe de onde nós estamos falando, é interior de São Paulo, é próximo ali da região de Campinas, eu acho que é mais ou menos distante 100, 120 quilômetros mais ou menos aqui de onde nós estamos, e a cena que não vai sair da mente do brasileiro, de todas as pessoas que tiveram acesso às imagens, daquele avião em um parafuso chato, veio rodando numa aspiral até que caiu em solo, houve a explosão e 62 pessoas vieram a óbito. Então hoje nós gostaríamos de falar, óbvio que você já tem ouvido a respeito disso em todas as mídias, né? Se você vai no YouTube tem coisa lá, no Instagram também, na televisão, no rádio de uma maneira geral, mas nós queremos abordar o que aconteceu de um modo um tanto quanto mais espiritual. Lembrando que a Rádio Gospel Capital, ela se presta a esse serviço, né? Repercutir a notícia, mas sempre com a Bíblia aberta para que a gente possa extrair lições
inclusive das tragédias. Aconteceu assim na Covid-19, por exemplo, uma grande tragédia de proporções internacionais, mas que acabou também deixando um legado de aprendizado. Nós nos reinventamos, nós aprendemos novas competências, né? E esse acidente aéreo, aliás, de uma maneira geral, todo acidente aéreo, não sei se você sabe, ele, depois que acontece, infelizmente ele acontece, ele é alvo de muito estudo para que novos acidentes não venham também a acontecer mais. Lembrando, né, tem gente que morre de medo de avião e vai ficar com mais medo ainda, mas eu ouvi ali um estatístico dizendo que é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você morrer em acidente aéreo. Uma fatalidade, 62 pessoas com destino selado assim que saíram do aeroporto de Cascavel com destino ao aeroporto internacional de Guarulhos. Eles estavam naquele voo 2283. Infelizmente, todos que estavam a bordo, tanto os passageiros quanto a tripulação, vieram a óbito. O senhor viu as imagens? São as imagens chocantes, né? Desde que nem o senhor falou, que o avião se transformou num parafuso, até a queda, né? A cena do fogo, depois as chamas sendo apagadas, né? Então, é uma cena que vai ficar por bastante tempo na memória de muitas pessoas, de muitos parentes, e que nem o senhor disse aí também, esses acidentes, essas fatalidades, elas só vêm a melhorar a aviação. Sim. Porque vai caber estudos, para quê? Para que não ocorram esses novos acidentes da mesma forma que teve, né? Exatamente. Que ele está falando que foi um degelo sobre as asas, então, né? Sim, então sim. Isso aí, provavelmente, logo mais vai ter uns estudos para que não venha mais ter essas fatalidades. Sim. E que nem o senhor disse, é mais fácil ganhar na Mega Sena do que um avião, muitas vezes, está caindo. Uma outra estatística também, pastor, que é muito importante, se a gente levar os que ocorrem de acidentes no final do ano, né, em carnaval, assim, é mais acidente de trânsito, né? São mais mortes por motivos diversos. Isso, eles são mais, tem mais fatalidades durante esse período do que uma queda de um avião. Exato. Em proporção, morre mais gente, às vezes, no final do ano do que numa queda de um avião. Porque Aliás, não é constante, né? Todos os dias, na verdade, pessoas vêm a óbito pelos mais diversos motivos, né? Que a gente tem aquela ideia de que porque é muita gente, porque dentro de um aparelho, de uma aeronave, geralmente vem muitas pessoas, né? Diferente de um acidente de carro, que tem ali a fatalidade, mas morrem 3, 4, às vezes 2. Num avião, às vezes podem estar nele 200, 300 pessoas. Eu me lembro que eu fiz uma viagem de volta dos Estados Unidos para o Brasil e eu vim em um avião com 550 pessoas. Então, você vê que se uma tragédia com o avião acontece, obviamente nós vamos ter muitas e muitas mortes, né? Bom, Newton, e agora a gente começa a ver as histórias, né? Então nós tivemos ali dentro daquele avião empresários, pessoas comuns, pessoas que estavam saindo lá do Paraná, vindo para São Paulo para comemorar aqui o Dia dos Pais. Lembrando que foi na véspera do Dia dos Pais, né? Parece que acidente de avião sempre é na véspera de alguma coisa para marcar de maneira negativa ali para as famílias essa situação tão triste que é de perder entes queridos, né, Newton? Inclusive teve, o senhor falando assim que era próximo ao Dia dos Pais, teve um pai que foi buscar a filha, né? Que já fazia alguns que ele não via, e nesse acidente tanto o pai quanto a criança de 4 anos de idade, né, vieram a óbito, né? Olha que fatalidade. Então você imagina, né, Nilton, aquele avião rodopiando, imagina a mão da menininha segurando forte na mão do pai, o pai tentando proteger de todas as maneiras. Que situação que não deve ter ocorrido de pânico, né, dentro daquela aeronave, né, Nilton? E pelo que a gente está ouvindo na mídia, né, pastor, as pessoas tiveram a morte cerebral, né, por causa do impacto no chão, né? Sim. Não foi nem no ar mesmo, sim, né? Sim. Porque foi tão aquele avião em parafuso que nem a gente estamos relatando aqui, mas a queda foi tão profunda que foi via traumatismo craniano, né? As pessoas praticamente não sofreram, né? Foi, na verdade, politraumatismo, né? Então, porque são 4 quilômetros de queda, né?
Às vezes você dá um pulo de 2 metros, você vê o impacto que você recebe ali nas pernas e tal. Então imagina um aparelho com toneladas, 20 toneladas caindo do céu a uma velocidade incrível. Pelas imagens parece que está caindo devagar e tal, né? Mas não, aquilo está caindo numa velocidade incrível, que antes da aeronave explodir, é o que os especialistas estavam dizendo hoje, eu estava acompanhando, até para que a gente pudesse discutir aqui com maior propriedade, é que na queda todo mundo já veio a óbito de maneira instantânea. Então, quando você tem ali aquela imagem do corpo carbonizado e etc., na verdade não houve aquele sofrimento do corpo ali pegando fogo e etc., Newton. Então, acho que isso também serve um pouquinho de alento para todos os familiares, né? Não houve sofrimento. E tipo assim, também a fatalidade poderia ter sido até maior, né, pastor? Porque foi próximo de um condomínio, né? Caiu no quintal. Caiu no quintal de um condomínio. E o piloto, tipo assim, em poucos segundos que ele tem ali naquele, né, de estalo ali e tudo, ele ainda conseguiu tirar um pouco de cima das casas, né? Porque sei lá, hein? Será que foi ele que... maior, não né? sei. Ou foi a mão de Deus também, né? Mão de Deus. Foi a mão de Deus, é. como a gente, às vezes tem algumas coisas que a gente fala, Sim. foi Deus que pôs, foi Deus que tirou, foi Deus que colocou a mão. Sim. E às vezes esses 30 segundos, 1 minuto, faz muita diferença Sim. ao ser humano, né? E a verdade é que a gente começa a observar as histórias e já ir vendo os desdobramentos espirituais. Por exemplo, tinha um casal lá, ele empresário lá da cidade de Cascavel, pertencente a uma família super tradicional, ela, acho que é bióloga, esposa desse rapaz, um casal muito querido, diz que sempre viajam de avião e sempre levam os 2 filhos. Subitamente houve a ideia de não levar as crianças nesse voo em específico, né? O que acabou salvando a vida dessas crianças. Nós temos também ali, próximo do embarque, um passageiro que chegou atrasado e ali o pessoal do balcão não permitiu que ele embarcasse, né? Então, a gente percebe, Newton, que me parece que cada pessoa tem já os seus capítulos de vida escrito. Aliás, o livro de Salmos vai dizer que o nosso Deus já escreveu cada capítulo da nossa vida no livro. Então, nós temos 62 pessoas que se encontraram que tinha exatamente o mesmo dia de finalizar a sua missão aqui na Terra. Que incrível isso, né? Que nem o senhor disse aqui. Agora, esse rapaz, inclusive, ele perdeu por 1 minuto, né, de fazer os trâmites para poder embarcar no avião. Ele ficou bravo, ele ficou revoltado, ele não entendeu qual era o propósito que Deus tinha para ele. Sim. Porque nem a gente muitas vezes fica bravo com Deus, e ele ficou bravo, na verdade, com o rapaz lá, na hora, né? Sim. Só que depois de alguns minutos, tudo, e quando foi à tarde, ele já dava grandes testemunhos, falando sobre o livramento que ele teve e sobre que o rapaz não deixou ele embarcar por causa desse 1 minuto aí. E é por isso que eu digo, Newton, que às vezes a gente tem que encarar esse acidente sempre observando, sempre respeitando as famílias, né? Os corpos estão sendo enterrados, pouco a pouco vai sendo liberado e tal. E a gente tem que encarar, depois que tudo isso aconteceu, de maneira um pouco espiritual, para nós aplicarmos na nossa vida algumas lições que nós extraímos desse acidente tão terrível e tão triste. Como, por exemplo, você acabou de falar desse rapaz, ele ficou muito nervoso ali, ele ficou porque tinha compromissos e etc. Quando nós temos a nossa vida nas mãos de Deus, a gente não precisa espernear, Newton. A gente não precisa ficar nervoso à toa. A gente não precisa ficar brigando com as pessoas. E sabe por quê? Porque Deus, que está no controle de todas as coisas, às vezes está nos preservando do pior. Só para contar aqui uma história rápida, eu me lembro que aqui próximo, na Avenida Sapopemba, de onde nós moramos, de onde o estúdio está localizado, não tem um Banco do Brasil ali? Tem um Banco do Brasil ali pertinho, né? E eu estive uma vez naquele banco, eu nunca me esqueço, pela manhã, e eu colocava o cartão na máquina, e a máquina dizia que eu estava digitando a senha errada, e etc. e tal. E 2 vezes e 3 vezes, quando cancelou ali o cartão, bloqueou temporariamente, né? E eu peguei, fiquei muito nervoso, que eu precisava pagar uma conta. Mas quando eu tirei o cartão que eu estava indo embora, eu fui abordado por 2 assaltantes
na porta do banco. Você já pensou se eu tivesse tirado o dinheiro ali? Primeiro, Deus me deu livramento, porque sem dinheiro hoje o ladrão está levando a vida das pessoas, né? Mas eu fiquei tão irado na frente do caixa eletrônico, mas depois eu falei, poxa vida, Deus me preservou, primeiro a vida e depois de eu ter um prejuízo financeiro. São detalhes que a gente vai vendo daquilo que normalmente parece dar muito errado na nossa vida, mas é a mão de Deus nos preservando. 62 pessoas encerrariam o capítulo ali, mas quando aquela pessoa que chegou no balcão para embarcar, a missão dela não terminava ali. O destino dela não terminava daquele modo, naquele dia. Todos nós temos um destino selado. A certeza do ser humano, a certeza que nós temos hoje é que amanhã nós vamos embora dessa terra. Todos nós, aliás, Newton, todo mundo que está vivo hoje, daqui 100 anos, haverá uma renovação, né? Então, a gente tem que tomar cuidado ao ficar nervoso com determinadas situações. Terá um novo ciclo, né, de pessoas, de vidas, né, sim, na Terra, sim, né, sim. para continuar o legado que Deus deixou na Terra. O senhor falando sobre as coisas assim, eu fiz uma pesquisa e tem uma pessoa muito importante, Bill Graham, que foi um grande evangelista. Sim. Ele diz que quando acontecem essas fatalidades na vida, ele deixou escrito, não foi ele que disse, né, ele deixou escrito para as pessoas poder pensar, é que Deus deixa as pessoas para contar esse segundo testemunho sobre as coisas que acontecem, essas fatalidades, porque diz que é o amor dele sobre aquelas pessoas, pastor. Então, esse grande evangelista, né, ele deixa essa grande posição que Deus deixa as pessoas para contar os testemunhos delas por causa do amor que ele tem às pessoas. Não porque ele não tem, porque as pessoas que teve a fatalidade, que morreram. É porque todo mundo vai embora um dia. Sim, essa é mas a ele realidade. deixa essas pessoas, que nem o senhor disse, por causa do nervoso, por causa de tudo, para contar a história e para mostrar o quanto Deus é na vida das pessoas. O senhor entendeu? Teve um outro senhor também, que ele também perdeu porque ele ficou parado no trânsito e no farol, por causa do congestionamento. Olha, só por não causa sabia. de 2 minutos, ele não conseguiu pegar o voo. Depois, pode pesquisar aí também. Legal. O senhor, ele ficou por causa de 2 minutos, por causa de um trânsito e por causa do farol. Olha só, coisas que Deus faz, a gente às vezes não entende, muitas vezes, só Ele mesmo. É a mão de Deus nos preservando diariamente por causa desse tal amor aí que o senhor está mencionando. Por isso que eu acho que a gente tem que suavizar na vida, levar a vida de maneira mais tranquila. Agora, abordando ainda de maneira mais espiritual, imagina que dentro daquele avião haviam pessoas que estavam correndo para conquistar, correndo para transicionar, por exemplo, nos Estados Unidos, negócios, que também é um casal fitness ali, ia fazer uma conexão em Guarulhos para ir para os Estados Unidos. Muita gente dentro daquele avião correndo, não só dentro daquele avião, fora daquele avião, está todo mundo meio que correndo para conquistar o tempo todo, como se não houvesse amanhã, às vezes até passando por cima de pessoas, chegando lá de maneira errada, né? E você me disse algo que eu acabei de dizer, mas você falou antes da gente começar o programa. Será que existe amanhã para nós? Quem é que pode garantir, Newton? Será que você consegue, com a sua capacidade, com o que você possui, garantir o seu amanhã? Eu acho que não, né, Newton? É difícil a gente garantir o amanhã, né? Como eu comentei com o senhor, que o amanhã só pertence às mãos de Deus. Por quê? A gente luta, que nem o senhor falou, a gente às vezes quer fazer coisas que Deus não permite. A gente quer correr demais. A gente não estamos andando ultimamente, pastor. Não. A gente estamos correndo, a gente estamos, que nem o senhor disse, essa moça que precisava fazer negócio lá nos Estados Unidos, fechar um negócio. O senhor entendeu? O senhor pode ver que ela faz um post e logo ela fala, logo eu vou estar em Guarulhos, e logo eu vou estar viajando. Exatamente. Então, para ver que é a correria. Você viu essa reportagem? A gente estamos trabalhando em qualquer lugar que a gente esteja. Sim. A gente pode estar de férias, a gente estamos trabalhando. A mente não para. O senhor entendeu? E às vezes a gente, por mais que a gente queira descansar, a gente não consegue, né? É por causa do buscar. E às vezes Deus manda a gente ter uma pausa de 5 minutos e a gente não queremos.
O senhor entendeu? É, porque não dá tempo nem para descansar. Não dá tempo para a gente descansar. Uma outra coisa que o senhor abordou um pouco atrás aqui, sobre a Covid-19. Sim. O senhor lembra o que fez no mundo? No mundo, porque não foi só no Brasil. Dizimou milhares de pessoas. De pessoas. Mas o que Deus fez? Freou todo mundo. Sim. Além da doença que esteve no mundo, Deus freou todo mundo. Para todo mundo, fiquem todo mundo em casa. Não que não vão ficar doente, não que não vão ter um óbito. Sim. Mas Deus pediu para todo mundo desacelerar. O mundo parou. Nada Foi um momento em que o rico e o pobre estavam tudo igual. Não teve diferença de rico, de pobre. Sim. E questão da vacina, né? Quem tinha dinheiro não passava na frente, havia uma fila ali, etc. Ensinou muita coisa a Covid-19. E que nem o senhor disse, deixou um aprendizado, deixou um legado para a gente. Então, esse acidente que teve essa fatalidade também vai deixar um legado, também vai deixar um aprendizado para que a gente pense melhor, reflita sobre certos assuntos, sobre certas coisas, né? E a gente ainda nem abriu a Bíblia. Abriu o texto da Bíblia que a gente vê aqui. O senhor pode ver. A gente está conversando, está falando, mas a gente nem falou sobre o início de tudo. Mas é que nem o senhor disse também, e eu vou levando um assunto aí, sobre as conquistas. Na Record está passando uma novela, agora no horário das 21h, muito importante. A pessoa que puder, assista pelo menos uns 3 capítulos ou uma semana e tira a conclusão do que o senhor falou. A gente estamos correndo demais, às vezes esquecendo os nossos filhos e só pensando no dinheiro. Sim. Será que quando acontecer uma fatalidade dessa, o dinheiro vai comprar o que a gente poderia ter esperado um minuto? Não tem como. Será que a gente está fazendo bem feito nesse negócio que a gente tem para hoje, que é a vida? Porque amanhã a gente não sabe se tem vida. E a grande pergunta é, hoje nós temos vida. Será que nós estamos fazendo bem feito? Eu quero abrir, sim, o texto bíblico agora, para a gente falar um pouquinho de maneira ainda mais espiritual a respeito disso tudo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, Newton, está escrito assim, ó, tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento e nem sabedoria. Eu estava observando tudo o que está acontecendo, que está girando em torno desse acidente, e eu fico aí a pensar a respeito de todas aquelas pessoas que estavam dentro daquele avião. E penso muito ultimamente no valor das últimas coisas. A gente não sabe se amanhã haverá dia para nós. Será que não seria interessante, já que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, fazer valer o dia de hoje, fazer bem feito? Será que eu gostaria de saber isso de você, Newton, se você soubesse que amanhã não estaria mais aqui, como que você trataria sua família hoje? Ou se você soubesse que daqui a alguns dias você partiria dessa terra, como que você trataria a sua família nas últimas horas que ali representam uma grande oportunidade para você, porque você está chegando no final da sua vida e as pessoas mais importantes, elas vão ficar. Como que seria esse convívio final? Você consegue mais ou menos descrever para a gente tentar explicar isso melhor para quem está vendo e ouvindo? Eu acho que seria sentar com eles, conversar. É difícil uma reflexão dessa, pastor, porque a gente não pensa. A gente ia dar o nosso melhor para eles ali, né? Mais do que nunca, né? A gente sempre procura dar o melhor para a família. Sim. Para nossa casa, para nossa família, nossos filhos, nossa esposa. A gente tenta fazer o máximo, né? O que a gente possa, na medida do possível. O senhor entendeu? Mas quando você vai a um médico e recebe uma notícia, ô Newton, você tem tantos dias de vida. Sim, sim. Olha que baque. Boa comparação. Não é verdade? Exato. Ali toda a arrogância fica. Você não. Eu fiz a pergunta capciosa para o senhor, porque na verdade eu vou dizer o que eu faria. Primeiramente a gente sentaria para conversar, chorar, olha, fazer os planos ali sem a minha presença, mas eu ia levar no restaurante japonês.
eu ia tentar levar na Disneylândia, eu ia tentar levar lá nas montanhas do Nepal, eu ia tentar fazer tudo o que a minha família gostaria de fazer, mas de fazer comigo. Então, você disse a respeito de uma pessoa que recebe um diagnóstico de morte. Você percebe que quando essa pessoa recebe a notícia de mais 6 meses de vida, ela não vai ter 6 meses de vida para não amar as pessoas, para não perdoar as pessoas, para ser arrogante com as pessoas. Ela vai fazer uma reflexão nesse tempo que lhe resta e ela vai tentar, geralmente é assim, eu acho que essa é a lição que fica, ser a melhor pessoa do mundo, principalmente para a sua família, porque você está indo embora, você está desembarcando, meu irmão, e também ser uma pessoa melhor nesse mundo. Então, eu acho que se essas pessoas que estavam dentro do avião que caiu, onde todos vieram a óbito, soubesse que eles não voltariam para casa, eu acho que teriam abraçado muito mais forte os filhos, teriam abraçado muito mais de maneira calorosa os seus pais. O que eu estou tentando dizer, Newton, é que ao não saber o que vai acontecer com a gente no dia de amanhã, ao invés da gente ficar correndo igual doido para ganhar dinheiro, a gente poderia fazer melhor, fazer bem feito com a nossa família, com os valores que regem uma sociedade sadia, entendeu? Mas esse mundo, pastor, ele está tão louco, como a gente geralmente fala, né? Que a gente... 80% das pessoas só pensam na ganância. Elas esquecem os filhos, elas esquecem as famílias, elas ficam nesse corre-corre de cada dia eu quero mais, eu quero mais, eu quero conquistar, eu quero conquistar. É muito complicado. Há uns 3 anos atrás, eu fui ao médico com algumas dores, com algumas coisas, né? Aí fui no meu convênio, tudo, marquei o médico, demorou um pouquinho, mas fui atendido. Aí conversando com ele ali, doutor, eu tô assim, eu tô assim, eu tô assim, eu tenho isso, eu tenho carro, eu tenho uma loja, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele falou, calma aí, espera um pouquinho. Você tem tudo isso. E a sua saúde? Newton, vem cá, senta um pouquinho aqui que eu vou te falar 2 minutos. A minha esposa estava do lado, aí ele falou, a sua esposa é jovem, é bonita e você tem tudo isso. E se você morrer amanhã, tudo isso vai ficar. E a sua empresa? Outro vai administrar. Não, a sua empresa vai fechar, as pessoas vão mudar e o seu legado é a sua família. Você não vai estar presente. Então, Newton... E até outro vai tomar o seu lugar no casamento ali. Tire o pé do freio. Exato, tire exatamente. o pé do freio. Faça coisas diferentes com a sua família. Aprenda o buscar, que a sua família é o ponto mais importante. Às vezes, um abraço que o seu filho está precisando e você em busca do dinheiro, em busca daquela ganância, e seu filho simplesmente ele queria ouvir que você ama ele, que você está pronto, perguntar como é que foi o dia dele. E muitas vezes, pastor, a gente deixa essas coisas passar com o nosso filho. Eu estou dando um exemplo aqui do filho, porque acontece muito disso. Acontece mesmo, Nilton. Na correria, à noite a gente vê, amanhã a gente faz, a gente não fica nessas promessas, né? O senhor entendeu? Com a nossa esposa, não, hoje não dá para a gente conversar não. Aí a gente, não, eu vou trabalhar agora, deixa para de noite a gente conversa. Aí à noite a gente chega, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, não, deixa para amanhã a gente conversa de novo. Então a gente fica naquele aceleramento. E o amanhã pode não chegar. O amanhã não chega, o senhor entendeu? Então ele mandou, Newton, tira o pé, desacelera um pouco, que você vai ver como muitas coisas que você está me relatando vai mudar. E realmente eu me cheguei mais, tirei o pé, pensei melhor, refleti. Eu tinha 2 lojas, fechei uma, que nem o senhor sabe, e estou vivendo, e estou curtindo minha família, que nem o senhor disse, e a gente espera que o amanhã seja cada dia melhor. Sim, bom, esse é o teor da nossa conversa, né? Procurar extrair desse acidente um aprendizado onde a gente possa ser melhor e possa ser melhor principalmente com a nossa família, a nossa casa, porque depois que morre não adianta. Veja o que a Bíblia está dizendo aqui no trecho, ó.
tudo o que fizer, faça bem feito, porque quando descer a sepultura não haverá trabalho. Não adianta, quando descer a sepultura, obviamente, depois que morrer, não adianta querer trabalhar, não adianta querer fazer planos, está aqui, ó. Não adianta querer adquirir conhecimento, sabedoria para continuar conquistando. O que se faz aqui. O que se adquire aqui. Os vínculos que você cria, você os cria aqui. Você tem a grande oportunidade chamada vida para viver aqui. Então, eu fico observando, nós estamos aqui na igreja, só para vocês terem uma ideia, não vou conseguir virar a câmera, mas do lado de lá, nós temos aqui a igreja de médio porte, certo? E eu fiquei pensando a respeito disso no domingo passado. E sempre que a pregação acontece, Newton, tem aquele apelo, né? Olha, você não quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu fiquei refletindo nesse momento, até falei, porque eu fiz esse apelo a respeito desse acidente. Se aquelas 62 pessoas, Newton, é uma conjectura, elas estivessem aqui na igreja e ouvissem o apelo, aquelas que ainda não tinham entregado a sua vida para Jesus e sabiam que perderiam a vida algumas horas depois, não ficaria nenhuma sem receber Jesus. Veja que talvez o maior legado que esse acidente deixa é que nós precisamos ter Deus na nossa vida. Nós precisamos receber o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nosso Salvador, porque a gente não sabe do dia de amanhã, mas se nós estivermos com Ele hoje, nós sabemos o que vai acontecer com a gente amanhã, independente se a gente estiver vivo ou se a gente estiver morto, né? Então, imagina que essas 62 pessoas, se elas soubessem o que elas viveriam, e se elas soubessem que elas morreriam, elas teriam feito uma revisão de vida bem antes, elas teriam abraçado mais, elas teriam recebido Deus na vida delas. Não estou dizendo que elas não tinham Deus, eu não conheço a história daquelas pessoas, mas quantas pessoas hoje não estão indo para o céu, estão indo para um outro lugar, justamente porque estão esperando um pouco mais. Quantas pessoas que, quando você oferece Jesus, o que elas dizem para você? Eu não tenho tempo. Amanhã, mas o amanhã não chega. E às vezes chega para essas pessoas, mas elas continuam não querendo, elas continuam com um coração duro. Então, eu acho que para mim aqui, ó, eu vou dizer para mim, tá? A maior lição que as tragédias ensinam para a gente é que a gente tem que decidir hoje. A decisão decide o seu destino, e seja ele como for, avião, morte natural, acidente de carro, bala perdida, câncer ou qualquer outra enfermidade, a minha decisão hoje decide o meu destino amanhã, independente de como eu serei tirado dessa terra, Newton. O que o senhor falou aí é muito relevante mesmo, porque aqui o nosso tema desse ano é a gente buscar conquistas nas ruas, né? Uhum. Fazer evangelismo Igreja nas na ruas, rua, né? Igreja Isso. na rua, né? Uhum. E é muito difícil, que nem o senhor sabe, né? Uhum. Às vezes você aborda uma pessoa, ela fala, não, agora eu não posso. Não, aí você aborda outra. É difícil você abordar as pessoas na rua, é porque elas estão com pressa, elas não querem ouvir a palavra ali de Deus, e às vezes você só quer, como o senhor disse, a gente falar de Deus, ou dar até mesmo um abraço nelas, né? Mas o tempo delas é tão corrido que elas não querem nem ouvir o assunto ali, não querem pegar um folheto que você tem, fazer um convite para vir à igreja ao domingo. Aí às vezes a pressa é tão grande que eles não querem, né? Que nem o senhor disse. E isso é tão real que você está falando da rua, do evangelismo, dessas pessoas que não querem, porque querer Jesus é algo que vai pedir para você viver a vida que Ele tem para você, Newton. Por que as pessoas não querem Jesus? Porque elas querem continuar vivendo debaixo dos seus próprios critérios, andando com suas próprias pernas. O fato é que nós não somos muito bons para escolher, para fazer escolhas, para tomar decisões longe da presença de Deus. E as pessoas vivem assim, como se nunca fossem morrer. As pessoas vivem como se Cristo nunca viesse buscar a igreja. E tem um trecho bíblico, Nilton, eu abri aqui em Lucas capítulo 12, versículo 20, que vai também corroborar com o que a gente está dizendo aqui, ó. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite
pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, as pessoas estão fazendo planos, mas muitas delas não vão passar da meia-noite de hoje, Newton. Essa é que é a tônica dessa palavra. Já que a gente não sabe do destino, meu amigo, por que não decidir no presente? Sobre o destino nós não temos muito controle. A nossa decisão pode decidir o destino, mas eu estou dizendo o seguinte, a gente não controla o amanhã. A gente pode tomar a decisão do agora, enquanto existem propostas divinas apontadas na nossa direção. Hoje a gente pode decidir ser o melhor esposo que a nossa esposa pode ter, o melhor pai que os nossos filhos podem ter. Exatamente isso. Mas agora, a gente pode fazer isso nesse momento. Depois a gente não sabe, existe até um desejo, mas pode ser que a gente protele até o dia em que a nossa alma foi pedida, alguém no céu vai gritar a nossa senha e nós vamos embora, Newton. Pastor, voltando um pouco mais aí, vamos. Eu sei que a hora vai passando aqui, porque a conversa vai passando, né? Mas eu queria relatar uma outra coisa aí, sobre os pais. Observem seus filhos, conversem com eles um pouco mais, preste atenção, dê uma atenção pelo menos de 10 minutos, 15 minutos, sim. Almoce com eles. Tempo de qualidade. Um tempo de qualidade, sim. O senhor entendeu? Porque os jovens também hoje, eles estão muito ligados dentro de um quarto, a um computador, sim. Falando com pessoas que pode ter outro pensamento, outras intenções escondidas que nem ali. O senhor disse, às vezes a gente pode ter uma decisão que pode mudar o destino e a projeção da vida de um filho, sim. O senhor entendeu? Uhum. Então a gente poderíamos dar um conselho para as pessoas, ou pelo menos uma palavra, pastor, de alento assim? Claro, sem dúvida alguma. Veja que a Bíblia Sagrada, ela é o livro que insiste no bem-estar da família. Tudo o que a gente precisa saber para criar os nossos filhos da maneira mais correta possível está na Bíblia Sagrada. Os princípios da família, os valores da família, né? A gente olhar para a palavra de Deus e deixar que Deus tome conta do nosso lar. Veja, Newton, que eu sou a figura do homem dentro da minha casa, mas quem manda lá é o meu Deus. É Ele quem me ajuda nas decisões. Se eu tenho uma decisão que é contrária à vontade dEle, eu abandono a decisão que eu iria tomar. Então, para criar os meus filhos, eu pergunto para Deus como é que eu tenho que fazer, e aí Ele vai me mostrar na sua palavra como é que deve ser feito, como é que eu tenho que tratar a minha esposa, porque eu, juntamente com a minha esposa, eu sou um modelo de casamento, de união, de amizade para os meus filhos que vão crescendo, né? Então, hoje a gente percebe a família degringolando, descendo a ladeira, né? Toda confusa, toda errada, toda quebrada. E aí, por que o mundo é cada vez pior? Porque os filhos que nós estamos crescendo, educando, estão crescendo da pior maneira possível. Se a gente olhar para a palavra de Deus e olhar para o mundo, a gente vai ver que o mundo incentiva um ser humano a ser quebrado lá na frente. Agora, a palavra de Deus, quando observada, quando absorvida e quando explicada dentro de casa, quando você fala dos princípios que vão nortear uma vida sadia, saudável, o respeito que tem que se ter com as mulheres o respeito que tem que se ter com os homens, então a gente vai colaborar para um mundo melhor, entendeu? Palavra de Deus, não tem outra, digamos, receita para passar aqui para quem está nos vendo e ouvindo. O senhor falou de um comportamento aí entre pai e filhos, e na Bíblia tem um comportamento muito importante, né? Que é a parábola do filho pródigo, né? Sim, verdade. Ele fez o que fez, uhum. Aconteceu o que aconteceu, mas quando ele se arrependeu e ele voltou... Ele lembrou da casa do pai. Lembrou da casa do pai. Na casa do pai não tinha só coisa que estava naquele momento, vamos dizer, saturando ele. Pô, quando ele ficou na pior, ele lembrou da casa do pai, dos valores da casa do pai, da bondade do pai.
E o pai da parábola do filho pródigo, obviamente, é o nosso Deus, né? E o filho pródigo é aquela figura que nos representa. Então é isso. E o pai usou da sabedoria para deixou ir, não ficou segurando. Você quer ir, vai. Né? Deu o dinheiro que era dele. Sim. E quando ele voltou, ele não queria ser filho, ele queria ser ele queria ser um empregado. O pai ele usou se sentiu lá embaixo, né? O pai usou da sabedoria, da inteligência. Você é filho, não, rapaz. Você é meu filho. Isso. Eu vou te dar um abraço. Sim. O senhor viu? Vamos fazer festa. Como fez a diferença? Exato. Aí o que ele fez? Ele abraçou o filho. Ele fez uma festa para o filho. Sim. Olha que maravilha. A prioridade era o filho. O filho estava retornando. O filho aprendeu coisas lá fora que não conseguiu aprender dentro. E às vezes é assim, né, Nilton? Nós que criamos os nossos filhos, nós queremos que eles aprendam, que eles não precisem sofrer, porque o nosso conselho, nós já passamos por aquele trecho, né? Então, às vezes a gente até sofreu, a gente diz para eles, não fazem isso, olha, não façam isso, não entre por esse caminho, não tome essa decisão. Mas às vezes eles, naquele desejo de autonomia, acabam decidindo por si sós, melhor dizendo, e acaba errando, acaba se arrebentando, mas depois acaba reconhecendo, né? E aí passa a encarar o valor dos conselhos de um pai de maneira completamente diferente. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Deus deixou ele ir. Você vê que não houve ali uma tentativa, filho, não vai, pelo amor de Deus, o pai vai sofrer. Não, vai, você quer? Está aqui, você está pedindo até coisas antes da hora, eu vou abrir aqui a exceção, porque eu ainda estou vivo. A herança você só divide quando você está morto, né? Quem fica é que brigue por herança. Ele deu porque Deus não quer ninguém na sua presença de maneira forçada. Você não está boa a presença dele? Então vai lá no mundo, vai lá experimentar como o mundo vai te tratar e você vai se lembrar em algum momento da casa do seu pai. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui, pastor, um abraço, 1 minuto. Fazer bem feito. Fazer bem feito. Está aqui na Bíblia. Traz tudo de bom para a nossa vida. É isso. Olha que ensinamento tópico. E a gente não correr, porque muitas vezes esse correr, esse desespero só nos tira do foco principal. É verdade. Que é a busca ao Senhor. Exatamente. Bom, Nilton, e a gente vai aqui para essas considerações finais, né? Mostrando ao nosso ouvinte na palavra, nesse acidente que aconteceu, que a gente tem que tomar conta do espiritual. E na minha consideração final, eu quero dizer o seguinte, que as pessoas estão se preparando para viver muito tempo nessa terra, se qualificando para continuar ganhando dinheiro, certo? Mas a gente não está se preparando para o dia final, a gente não sabe quando é. E ainda bem que a gente não sabe quando é o nosso último dia. Se sabe o dia do nascimento. Se nós soubéssemos o dia da nossa morte, a gente não ficaria tranquilo, né? Jesus suou gotas de sangue, passou por todo aquele sofrimento, porque ele sabia que ele iria morrer. O problema não é morrer, o problema é saber que vai morrer e saber o dia que você vai morrer. Como nos foi vedado, como nos foi fechada essa compreensão de nós sabermos o dia que nós vamos morrer. Então vamos fazer o nosso melhor agora, até para que a gente possa deixar um legado para as pessoas que vivas elas ficarão, Nilton. Eu também quero agradecer mais essa oportunidade de estar na presença do Senhor aqui, nessa conversa com um amigo, né? E comentar com as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo e vão ver essa conversa aqui, que o plano de Deus, ele sempre vai estar para agir, independente do momento. Uhum. Certo ou errado, o plano vai se concluir. Deus, ele vai ser concluído. Sim. O plano de Deus, ele está para ser concluído na nossa vida. A gente às vezes que quer antecipar, a gente que quer pular etapas, mas não. O plano de Deus, ele vai se cumprir em todas as circunstâncias das nossas vidas, pastor. É isso daí, meu irmão. E falou bem falado, exatamente isso. Quero pedir para você, nós já estamos encerrando a programação de hoje, para você se inscrever no nosso canal, já que você está aqui nos vendo pelo YouTube também, compartilhar, deixar o seu like, ativar o sino das notificações para que você possa ser avisado
por exemplo, a próxima edição aí do Conversa com Amigos, que a gente vai estar trazendo, de repente, até uma outra pessoa também para compor aqui a mesa, um outro assunto que vai ser igualmente relevante. Você pode fazer isso, não custa nada, vai lá, se inscreve no nosso canal, faz tudo isso e você nos ajuda a propagar a palavra de Deus. E as pessoas compartilhando cada vez mais, né? É só levando a palavra também de Deus às casas, aos lares, né? Importante também. As pessoas que compartilham, elas estão fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo, pregando a palavra de Deus, levando os princípios, sem abrir a boca, apenas apertando o botãozinho, né? Porque a própria plataforma entende que quanto mais inscritos no canal, mais relevância ele tem, o seu conteúdo é um conteúdo buscado e, portanto, ele espalha isso em mais direções, alcançando assim mais pessoas. É isso, mais vidas. Exatamente. Busca... Esse é o nosso propósito, né? Sim. É ser instrumento de Deus para alcançar mais vidas. Newton, e aí? Podemos fazer o encerramento? Sim, senhor. Agradecendo então a sua audiência nacional e internacional. E eu sempre digo por aqui, e jamais me cansarei de dizer, a Rádio Gospel Capital é a rádio que se importa com você. Até mais e muito obrigado. Conversa com Amigos, no Clamor da Meia-Noite, toda terça às 23 horas, com pastor Luciano e Newton, aqui na Rádio Gospel Capital.